uma pergunta, até mudando rapidamente de assunto, só para você poder fazer um adendo, porque você já trouxe aqui no Morning Show algumas vezes aquele apresentador da Fox News, o Tucker Carlson, é isso? Como é que ele chama? Tucker Carlson, exatamente. E ele fez um cenário um pouco das eleições brasileiras e falou inclusive do Morning também? Conta pra gente, por favor. O Tucker já assistiu o Morning. Tem uma foto, não sei se o pessoal consegue buscar aí no nosso arquivo, do Tucker assistindo o Morning Show dentro do Palácio do Alvorada, esperando para entrevistar o presidente. Ele entrevistou o presidente Bolsonaro mais cedo nesse ano. O Tucker Carlson Tonight, para vocês terem uma ideia, a maior rede de notícias nos Estados Unidos é a Fox News, disparada. A Fox News tem alguma coisa hoje como 4 ou 5 vezes a audiência da CNN. As pessoas têm às vezes a impressão de que a CNN é uma grande rede de notícias. A CNN é uma rede de notícias decadente aqui nos Estados Unidos, muito atrás, é a terceira já hoje, nem a segunda emissora de notícias maior dos Estados Unidos é. A maior é a Fox News disparada. Esse show, Tucker Carlson Tonight, esse que vocês estão vendo na tela, esse apresentador é o mais visto da emissora mais vista. Então, ele tem todos os dias algo como 3 a 4 milhões de espectadores ao vivo simultâneo. É um canhão dentro dos Estados Unidos, que é uma TV altamente competitiva. Ele ganha de todos os canais de TV a cabo juntos. Canal de culinária, canal de esporte, ele ganha de todo mundo. Então, é um programa que todo mundo senta para assistir, e não é só de supremacista branco, não. Ele ganha em todos os perfis demográficos do país. Então, é um programa muito importante. Muito mais importante que notícia de New York Times, muito mais importante que notícia de Washington Post, essas coisas que a imprensa brasileira adora rasgar as calcinhas de alegria. Esse é o programa realmente mais importante dos Estados Unidos. Ontem e anteontem, ele abordou a questão das eleições americanas. Ontem, especificamente, ele fez um programa bastante duro, inclusive com um convidado, um jornalista investigativo que eu conheço bem, o Matthew Tierman, falando sobre as eleições brasileiras e como tem sido considerado impossível questionar as eleições. E ele ainda fez um paralelo importante. O Matthew Tierman diz e cita uma audiência do senador democrata Bernie Sanders que a CIA teria pressionado o governo brasileiro a aceitar o resultado das eleições. E eles falam que há uma união entre... E parece teoria da conspiração, mas o próprio diretor da CIA esteve no Brasil e a Reuters, se eu não me engano foi a Reuters ou a Associated Press, não faz diferença, só a mesma coisa, noticiaram de fato essa visita e essa pressão que o diretor da CIA teria feito naquele momento. O Bernie Sanders, um senador importante, democrata, chegou a ser quase candidato a presidente por 2 vezes, ficou em segundo lugar nas primárias contra Hillary e contra o Biden. O Bernie Sanders falou, de fato, o diretor da CIA já foi lá para pressionar o governo brasileiro a garantir que o resultado, o que tiver nas urnas, vai ser aceito. E aí, no show do Tucker, eles falaram também sobre o YouTube, onde a gente está agora, muita gente nos assistindo, que mudou a política da empresa para impedir que questionamentos às eleições sejam feitos. Então, se você conhece política americana, você já ouviu esse filme que aconteceu nas eleições americanas de 2020. Foi assim que começou esse negócio de censura, e agora eles estão repetindo para as eleições brasileiras. Então, você tem CIA, YouTube, redes sociais, e ele também coloca nessa conta o Supremo Tribunal Federal e o TSE. Que legal. Onde os americanos estão absolutamente chocados com as prisões de figuras como Daniel Silveira, a perseguição a apoiadores, o caso do Alan dos Santos, exilado aqui nos Estados Unidos, repercute muito. O próprio Alan já foi assunto no Tucker Carlson. Agora, a exclusão sumária de perfis de redes sociais, inclusive a exclusão do perfil da Carla Zambelli, e eles também falaram sobre a censura a veículos de imprensa como a Jovem Pan. Eu também, paralelamente, pessoal, conversei com o Jason Miller, que é o CEO do Getter, a rede social que é totalmente favorável à liberdade de expressão, e eles estão recebendo ordens do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral, ordens para remoção sumária de perfis em até 2 horas. 2 horas.
Então não tem mais aquele prazo de 48 horas, 72 horas, não. Tem chegado ordens com remoção, e ele falou, por exemplo, a ordem da remoção do perfil do André Valadão, do pastor André, não sei se foi do pastor André Valadão, não. Uma das remoções que eles receberam, porque o pastor André Valadão também teve ordem de remoção. Uma das ordens que eles receberam chegou sábado, 6h30 da tarde. Ele falou, não tem nem ninguém no jurídico de uma empresa, sábado, 6h30 da tarde, para avaliar em 2 horas a legalidade de uma ordem. Então nós estamos simplesmente, não tem tempo para recurso, não tem tempo para nada. Então nós estamos simplesmente à mercê de um ditador que tem imposto ordens. Lembrando, esse Jason Miller foi o mesmo que foi detido quando veio ao Brasil por ordem do próprio Alexandre de Moraes. Então, e isso também repercutiu muito. Vejam o tamanho da repercussão na imprensa internacional da desgraça institucional que vive o Brasil. Essa ideia de que o Lula vai trazer o respeito do Brasil no exterior, isso é balela para leitor de New York Times. Aliás, até o New York Times já está questionando o Xandaquistão. Mas, assim, de um modo geral, os desmandos que o Alexandre e companhia vem fazendo no Brasil estão se tornando objeto de... estão prejudicando drasticamente a imagem do Brasil no exterior.